A Península Itálica tem uma história impressionante e invejável. A Itália atingiu o seu ápice sob o Império Romano e durante o Renascimento, sendo reconhecida pela sua arte e cultura. Fragmentada durante a maior parte de sua história, em meados do século XIX, a Itália foi oficialmente unida como república, tornando-se a grande nação que conhecemos hoje. A Península Itálica é abençoada de muitas maneiras. Possui solos excepcionalmente ricos e férteis e fácil acesso ao continente europeu e aos mares Adriático e Egeu. Durante o início de sua história, muitos migrantes se estabeleceram nessa paisagem exuberante. Embora saibamos pouco sobre as primeiras civilizações da Idade do Bronze da Itália, por volta de 800 a.C., a Itália começou a prosperar durante a Idade do Ferro, em particular a civilização etrusca, localizada na região noroeste conhecida como Etrúria. Eles cresceram e se tornaram uma potência antiga significativa. Os etruscos são famosos por seus jogos de gladiadores, seu trabalho em ferro e seus afrescos coloridos encontrados em sítios arqueológicos em toda a Itália. Os historiadores ainda não têm certeza de onde os etruscos vieram originalmente, e sua língua tem pouco em comum com outras línguas do mundo antigo. Embora a história etrusca esteja envolta em mitos, sabemos que no século VI a.C., a Liga Etrusca, que foi uma suposta federação estabelecida entre as cidades-estado etruscas, controlava grande parte da Itália. Segundo a lenda, os 3 primeiros reis da Roma Antiga também eram etruscos, e os próprios romanos adotariam muitos aspectos da cultura etrusca. Os antigos romanos foram um dos vários povos de língua latina que formaram uma aliança conhecida como Liga Latina. Os romanos gradualmente ultrapassariam os etruscos, absorvendo toda a Península Itálica no século III a.C. Embora a Itália romana criasse um grande império com o tempo, quando começou a se expandir no exterior, ficou presa em uma batalha mortal pela sobrevivência contra o Império Norte-Africano de Cartago, a superpotência da época. Durante o conflito, o general cartaginês Aníbal marchou com elefantes de guerra pelos Alpes até a Itália, aniquilando os militares romanos em uma série de derrotas esmagadoras. Este foi o mais próximo que Roma chegou da destruição, mas os romanos foram vitoriosos após muitos anos de guerra. Tendo destruído Cartago, Roma começou sua grande expansão. No primeiro século a.C., Roma já era o império mestre incontestável no Mediterrâneo, tendo absorvido vastas áreas de terra em 3 continentes. O exército romano era uma força de combate formidável, e a cultura romana floresceu à medida que absorvia outras nações. O contato com a Grécia enriqueceu muito a Roma antiga, que adotou a arquitetura, escultura, filosofia e literatura do estilo grego. No entanto, à medida que o poder de Roma crescia, também cresciam seus problemas políticos internos. Embora a República Romana não fosse uma democracia, inicialmente tinha muitos elementos quase democráticos, incluindo eleições livres, limites de mandato para seus líderes e assembleias públicas. No início da queda da República, essas instituições foram desafiadas por generais romanos cada vez mais poderosos, que controlavam grandes exércitos feitos da população pobre e sem terra. Muitos comandantes romanos quebraram as regras sobre limites de mandatos e restrições de idade quando se candidataram a altos cargos, confiantes de que tinham o apoio dos militares e da população. Durante o primeiro século a.C., 3 poderosos homens romanos tiveram um domínio completo sobre a política romana: Pompeu Magno, Marcus Crasso e Júlio César. Depois que Crasso morreu, César e Pompeu envolveriam Roma em uma guerra civil, com César saindo vitorioso, tornando-se ditador vitalício. Naquele mesmo ano, César foi esfaqueado até a morte durante uma reunião do Senado por sua ultrajante tomada de poder. Embora César tivesse sido assassinado, a República estava agora em agonia. O braço direito de César, Marco Antônio, e seu filho adotivo Otaviano formariam uma nova aliança política com o rico senador Marco Lépido. Essa aliança logo se desfez. Marco Antônio e Otaviano se enfrentaram pelo controle do maior império do mundo. Marco Antônio e sua amante Cleópatra perderam a guerra civil, e Otaviano se tornou o primeiro imperador de Roma.
renomeando-se Augusto César, e governando pacificamente por 40 anos. Roma permaneceria uma monarquia até cair no século V e passaria por alguns tempos muito sombrios e alguns longos períodos de paz e prosperidade. Dentre alguns dos imperadores romanos mais lembrados inclui-se o louco imperador Calígula e o imperador Nero, que chegou ao poder quando adolescente. Roma teve muitos grandes imperadores, incluindo o formidável conquistador Trajano e o filósofo imperador Marco Aurélio. Roma atingiria o seu ápice e teria alguns dos seus melhores governadores, melhorando drasticamente os padrões de vida de muitas pessoas em todo o mundo antigo. Aquedutos, esgotos, estradas robustas e enormes edifícios de mármore eram apenas alguns dos benefícios que os súditos de Roma desfrutavam. No século III, Roma começou a declinar, pois foi mergulhada em uma série aparentemente interminável de guerras civis. Enquanto Roma estava ruindo, teria um breve período de recuperação durante o século IV, quando vários grandes imperadores ajudaram a restaurar a força de Roma. O mais importante desses imperadores foi Constantino, o Grande, que deu o passo ousado de se converter ao cristianismo. A Igreja Católica Romana que Constantino ajudou a criar sobreviveria por muito tempo ao Império. A estabilidade renovada de Roma não duraria muito. No final do século IV e no início do século V, várias tribos germânicas cruzaram as fronteiras de Roma. Os romanos tentaram integrar esses invasores em seu próprio exército, mas logo se mostraram incontroláveis. A própria Roma foi saqueada 2 vezes em um século, em 410 pelos visigodos e em 455 pelos vândalos. O último imperador romano ocidental, Rômulus Augustulus, foi finalmente deposto em 476. A caótica idade das trevas europeia havia começado. O início do período medieval seria terrível para a Itália, pois muitas potências concorrentes tentariam conquistar a península. Inicialmente, a Itália teria caído sob o controle dos ostrogodos germânicos, mas em meados do século VI, o imperador bizantino inteligente e militarmente experiente Justiniano I invadiu a Itália na tentativa de reconstruir o Império Romano. Enquanto os bizantinos lutavam com sucesso contra a Itália dos godos, eles batalhavam para manter a península que foi devastada pela guerra. O conflito de 20 anos arruinou a Itália, que foi imediatamente e com sucesso invadida por mais uma tribo germânica, os Lombardos, que vieram do norte. A Itália rapidamente se fragmentou em vários pedaços, inicialmente se dividindo entre os Lombardos e os bizantinos. Os Lombardos não mantiveram um único reino estável na Itália, mas criaram vários reinos menores que sobreviveriam por muito tempo. À medida que os bizantinos gradualmente perderam o poder e deixaram de administrar grandes partes da Itália, uma série de reinos independentes autogovernados surgiu no período medieval. Alguns desses pequenos reinos se tornariam muito poderosos, apesar do seu tamanho. Os Estados Papais, um estreito corredor de terra que se estende de Roma a Ravenna, gradualmente caiu nas mãos do Papa e tornou-se altamente influente na Idade Média. Severamente necessitado de proteção, um governante dos Estados Papais, o Papa Leão III, recebeu a ajuda militar do imperador franco Carlos Magno. Carlos Magno invadiu o norte da Itália, deslocando os lombardos e foi coroado imperador dos romanos pelo Papa no dia de Natal de 800 d.C. Embora o império de Carlos Magno tenha começado a desmoronar após sua morte, partes do norte da Itália seriam continuamente absorvidas e reabsorvidas pelo Sacro Império Romano, em grande parte alemão, uma vez que oscilou descontroladamente em tamanho ao longo de muitos séculos. No final da Idade Média, à medida que a economia europeia se expandia gradualmente, muitas outras cidades-estado italianas cresciam em riqueza e importância. Devido à posição geográfica da Itália, ela estava se tornando um centro comercial cada vez mais significativo. Suas cidades costeiras se destacaram por sua construção naval especializada, fabricação e fácil acesso ao comércio marítimo. Na região do sul e na Sicília, esse comércio foi retomado pelos invasores normandos, que ali estabeleceram vários reinos. A mais poderosa dessas cidades-estado marítimas era Veneza, conhecida como a República Serena. Agora considerada uma das cidades mais belas da Terra, essa cidade-estado incomum foi construída em uma lagoa e criou um enorme império comercial que a tornaria fenomenalmente rica. Veneza era incomum em muitos aspectos.
até porque seus governantes, os doges, foram escolhidos em eleições aristocráticas. Veneza atingiu seu auge absoluto durante o Renascimento, expandindo-se para o exterior a fim de controlar partes da Grécia e muitas cidades costeiras dos Balcãs. Muitas outras cidades-estado italianas vieram à tona durante o Renascimento, incluindo o principal rival de Veneza, o estado marítimo de Gênova. A Itália foi particularmente importante para o Renascimento, pois muitos refugiados bizantinos fugiram para a Itália, trazendo documentos antigos e técnicas artísticas com eles. Ao sul, a cidade toscana de Florença desempenhou um papel vital na produção de muitos grandes pensadores e artistas durante os séculos XIV e XV. Florença era controlada pela incrivelmente rica família de banqueiros Médici, que podia gastar seu dinheiro patrocinando grandes artistas e pensadores. Boccaccio, Maquiavel, Michelangelo e Leonardo da Vinci são apenas algumas das figuras ilustres que viveram e trabalharam na cidade. O esplendor da Itália renascentista desapareceu gradualmente, e no século XVI, o poder das repúblicas italianas foi cada vez mais afetado pelos invasores estrangeiros. Por exemplo, as guerras italianas lutadas entre 1494 e 1559 viram os Habsburgos, os franceses e muitas outras potências europeias lutando para controlar várias regiões da Itália. Durante essa época, os estados papais também se envolveram em uma luta pelo poder quando a Reforma Protestante começou. A Reforma foi desencadeada pelo impetuoso pregador alemão Martinho Lutero, e a invenção da imprensa ajudou a espalhar novas ideias por toda a Europa. Pela primeira vez, muitos europeus questionaram o dogma católico e a autoridade do Papa. Em resposta, a Igreja lançou a Contra-Reforma, um movimento destinado a trazer os países europeus de volta ao rebanho católico. Foi apenas um sucesso modesto, mas os estados papais ganharam muito poder político como um estado independente neste momento, determinados a flexionar seus músculos para espalhar o catolicismo. No geral, no entanto, a independência italiana continua a declinar. Partes da Itália caíram na posse dos poderosos Habsburgos espanhóis, dos Habsburgos austríacos e mais tarde dos Bourbons espanhóis. Essa situação permaneceria essencialmente inalterada até depois da Revolução Francesa em 789, quando o imperador francês Napoleão Bonaparte iniciou suas campanhas de conquista em toda a Europa. Napoleão invadiu a Itália, mas também a reorganizou, transformando seus muitos pequenos reinos em várias grandes repúblicas. O projeto de construção do império descontroladamente ambicioso de Napoleão acabou condenado, mas ele mudou drasticamente o cenário político da Europa enquanto estava vivo. Depois que os estados fantoches de Napoleão foram removidos e remodelados, a Europa experimentou um vácuo de poder em muitos lugares. Na Itália, o período após a derrota de Napoleão entre 814 e 861 é conhecido como o Ressurgimento ou o Ressurgimento. Enquanto uma reunião de embaixadores europeus chamada Congresso de Viena tentava colocar a Itália de volta ao que era antes de Napoleão, isso se tornou complicado e controverso. Napoleão havia introduzido políticas reformistas modernas, e as aristocracias antiquadas que o antecederam não podiam simplesmente voltar no tempo. À medida que os Habsburgos austríacos e os Bourbons espanhóis voltavam para a Itália, cresciam os pedidos de independência nacional. Em meados do século XIX, as ideias sobre identidade nacional e etnicidade estavam em ascensão na Europa, e o sonho de uma Itália unida e independente se espalhou como fogo entre os jovens radicais. O grito "Viva a Itália!" subiu em toda a nação, e em 848 eclodiu uma revolta geral, inspirada pelas revoluções que ocorreram em toda a Europa. Enquanto o norte da Itália se unia sob o comando do primeiro-ministro do Piemonte e Sardenha, Camillo de Cavour, foram necessários os esforços do grande revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi para libertar o sul. Garibaldi tornou-se uma figura profundamente romântica na história popular. Ele aprendeu táticas de guerrilha lutando com revolucionários em toda a América Latina e retornou à Itália para lutar em 848. Os soldados revolucionários de Garibaldi, os icônicos camisas vermelhas, invadiram a Sicília com apenas 1000 homens, antes de marchar para o norte para unir a península. Graças a Garibaldi e Cavour, a Itália foi declarada uma república unificada em 861.
Embora Veneza tenha resistido até 1866 e Roma resistiu até 1870. O rei do Piemonte e Sardenha, Victor Emanuel II, tornou-se o primeiro rei da Itália. O novo país funcionaria como uma república democrática pacífica até depois da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, como grande parte da Europa, foi abalada pelas significativas dificuldades econômicas do início da década de 1920. À medida que a Europa afundava em uma profunda depressão, a Itália, como a Alemanha, se voltava para a política extremista à medida que a vida se tornava mais difícil. O partido fascista na Itália, liderado por Benito Mussolini, chegou ao poder em 1922, dissolvendo a democracia italiana e estabelecendo uma ditadura. Os apoiadores de Mussolini, os camisas negras, usaram violência e intimidação para manter as pessoas na linha, e a liberdade de expressão foi temporariamente extinta. Mussolini alegou estar restaurando a Itália para os dias de glória da Roma Antiga. Ele gastou muito tempo e energia adquirindo colônias para a Itália em toda a África Oriental em uma tentativa de curta duração na construção do império. O regime de Mussolini seria de curta duração e impopular. Seus fascistas ficaram do lado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quando ficou claro que a Itália não estava indo muito bem, Mussolini foi removido do poder e preso em 1943. Ele acabou sendo executado e seu corpo linchado por uma multidão enfurecida em 1945. Após a guerra, o rei da Itália realizou um referendo e o povo italiano instalou uma república mais uma vez. Com a democracia restaurada, a Itália do pós-guerra experimentou inicialmente um boom econômico nos anos de 50 e 60. E desde então a Itália se tornou uma das maiores economias da Europa, graças à sua população considerável. Como a maior parte da Europa Ocidental, a Itália também desfrutou de uma longa paz desde a guerra e se tornou uma importante potência moderna e membro da União Europeia e do G7. Com uma reputação de vinho, comida e arte fantásticos e uma história impressionante e longa, a Itália hoje é um lugar desejável para se viver em um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos como este.